Nesse vídeo a gente vai recriar a interface e o comportamento da página inicial do site da Tesla. Fala Dev, eu sou o Guilherme Rods. Como dito anteriormente, a gente vai desenvolver essa página com esse comportamento aqui utilizando JavaScript, beleza? Existe uma propriedade do CSS que a gente vai descobrir hoje que faz essa animaçãozinha aqui de jogar como se fosse um slider, né? Um slide aqui. E aí a gente passa para a versão mobile também que a gente vai desenvolver, que é essa versão que o próprio navegador já entende quando você faz, por exemplo, muito rápido arrastando, né? Ele já joga direto, enquanto na versão do browser você faz, não tem como arrastar, né? Só tem como você scrollar, beleza? E existe uma propriedade CSS que vai salvar a gente para isso. E também vamos ter essa animação aqui da opacidade quando a gente muda de um modelo para outro. Você pode perceber que vai mudando o nome ali, tá? E o que acontece na verdade é que todos esses itens eles já existem e estão predefinidos na interface, só que só falta fazer aparecer. Então, para você aí que nunca utilizou animações no React, sim, você já está careca de saber que eu amo essa library, o Framer Motion, beleza? Eu estou estudando bastante sobre animações e essa library é simplesmente sensacional. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar aqui no meu terminal o npx create react app, tá? A gente vai utilizar o CRA mesmo, que é o create React App, e ao invés de utilizar o Next.js, que pode ficar para um vídeo mais simples do que esse, porque esse vídeo envolve muita coisa renderizada do lado do cliente, tranquilo? Agora eu vou rodar aqui um YouTube Clone Tesla, que é o nome do meu projeto, e aí ele já cria o projeto pra gente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Cara, isso daqui ficou simplesmente sensacional, né, velho? O website deles ficou muito bonito de ver. Terminou de criar aqui pra mim. Eu só preciso voltar aqui para o meu terminal e rodar um code na pasta que eu acabei de criar, tranquilo? Então eu criei a pasta aqui, inclusive esse projeto aqui atrás eu vou te mostrar, cara. A gente vai criar um projeto relativamente grande, porque se você parar para pensar, olha só o tanto de classes, né? O tanto de arquivos que a gente vai criar hoje. Deixa eu fazer ele aceitar aqui. Tranquilo, então a gente vai chegar mesmo até utilizar a Context API do React. Esse é um dos exemplos que a gente utilizaria Context para fazer a interface, né? Eu não vou nem utilizar a questão de document.coreSelector, eu vou utilizar somente a Context API para fazer o gerenciamento dos estados de cada coisa, tranquilo? Mas se você nunca utilizou, fica tranquilo porque hoje a gente vai passar por isso. Bom, aqui então, dentro da source, eu vou remover todos os arquivos menos o app.tsx, tranquilo? Então aqui ó, já cliquei em todos, removi, vou tirar essas duas primeiras linhas aqui no app, vou colocar um H1 escrito Rocket Seat aqui no meu app, e aí eu vou tirar essa linha de cima aqui, opa, e essa linha do Service Worker, ele vai ficar dessa forma aqui embaixo também. Agora vou salvar isso aqui, vou fechar, e voltando aqui para o meu app, a gente precisa adicionar aqui umas libraries, no caso eu vou utilizar o yarn add, você pode utilizar o npm install e o nome das libraries, no caso vai ser Framer Motion, e você pode adicionar também o styled components, tá? Eu vou utilizar o yarn porque ele é mais rápido, então vamos lá. Vou aguardar um pouquinho agora, ele já deve estar em cache aqui para mim, beleza? E aí eu vou adicionar a documentação aqui, a tipagem no caso, do Styled Components, beleza? Então a gente adiciona essa tipagem para o nosso VS Code entender melhor. E agora que eu já fiz isso, eu posso rodar sim um yarn start, beleza? Feito isso, ele já vai abrir aqui no meu navegador. Ele está reclamando aqui que eu já estou com o projeto React aberto. Deixa eu fechar o que eu estava rodando aqui e deixa eu abrir o nosso projetinho aqui. Para você vai dar certo com o npm run start ou yarn start, tanto faz. O que eu vou fazer então? Aqui, ó, ele já criou aqui, ó, H1 Rocket Seat para mim. O que a gente vai fazer agora é instalar a fonte Roboto, beleza? Então eu vou entrar aqui no Google Fonts, aqui na fonte Roboto, beleza? Então entrando aqui, ó, Google Fonts Roboto, falando pela terceira vez, a gente vai clicar em alguns estilos que vamos utilizar hoje, 400, o 500 e o 700, beleza? E aqui em cima em Embed eu vou pegar aqui o link mesmo, vou copiar essa tag aqui dentro da pasta public, dentro do index, eu vou descer um pouquinho aqui embaixo de React App, deixa eu até mudar o nome aqui, Tesla UI Clone, e agora eu vou colar aqui o nosso link que importa a fonte Roboto. A partir de agora ela já pode ser utilizada no nosso projeto.
Então agora a gente precisa criar uma pastinha chamada styles aqui dentro da source e aqui dentro eu vou criar um arquivo globalstyles.ts e importar lá de dentro dos styled components. Lembrando que se você não tiver conseguindo importar lá de dentro dos styled components, provavelmente você não adicionou a dependência de desenvolvimento que eu falei anteriormente. Aí você pega aqui, ó, create global style e aí eu vou fazer um export const global styles, como está aqui no nome do arquivo, e aí vou chamar create global style passando aqui dentro desses apóstrofos a nossa estilização. E aí para resetar a estilização padrão eu coloco o 0 e 0 de margin padding e o box sizing eu já passo como border box. Aqui dentro então do meu input e o button e também todos os outros elementos que eu deixei aqui no início, a gente vai passar uma estilização do font family dele, tá? Que eu vou passar Roboto, lembrando que se você não seguir o passo anteriormente do Roboto não vai funcionar, beleza? Então vou salvar isso aqui agora, a gente não aplicou isso ainda na questão da estilização, você pode ver que ainda está com a outra fonte, deixa eu até ver qual fonte é essa aqui, Times New Roman, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou encapsular isso aqui dentro de um fragment. Para quem não sabe o que é fragment, ele é esse símbolo aqui. Antes era chamado assim fragment, mas agora ele é assim. Bom, vamos lá. H1, Rocket City, e aqui embaixo eu vou colocar os nossos estilos. Inclusive ele já vai pedir aqui, ó, para eu importar. Se você não sabe, o atalho é Ctrl ponto, você aperta 2 vezes aí até, ele dá um IntelliSense para você. E aí a gente já importa e a fonte já alterou e aquela margem, né, ela já saiu também, aquela margem que a gente removeu. Agora eu vou trocar isso daqui para page, porque a gente vai criar um componente chamado page, e aí aqui dentro eu vou criar uma pastinha components. E aí na descrição do vídeo eu vou deixar algumas extensões para o teu VS Code que você vai instalar aqui, ó, você vai procurando uma por uma e você instala e configura como tá no arquivo do Notion para você ter acesso a todas as minhas extensões. Inclusive, se você teve problemas aqui na hora de escrever esses estilos globais, você provavelmente não tem a extensão VS Code Styled Components, tranquilo? Agora que você já instalou todas as extensões, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, ó, Page, ele está reclamando que a gente não criou ainda. Deixa eu subir um pouquinho aqui e vou importar Page lá de dentro de Components barra Page, tranquilo? E aí ele reclamou que a gente não criou, eu vou clicar com o botão direito, com a extensão eu vou criar aqui a pastinha Page, vou salvar isso aqui agora, voltando ele já vai ter a minha Page renderizada. Beleza, algumas coisas estão erradas aqui, porque a gente ainda precisa fazer, por exemplo, esse lance do Model Y e Order Online, e para cada modelo a gente tem que ter um overlay, né? Você pode ver que esse é o modelo 1 com overlay 1, esse aqui é o overlay 2, esse aqui é o overlay 3, e apesar de todos os botões serem iguais, né, para cada um deles, ó, esse daqui até muda aqui, ó, Existing Inventory, beleza? Olha para ele, fica olhando para ele, ó. Ele muda para Learn More. Você pode ver que são vários overlays por carro. Não se pode dizer que o nome vai mudando, porque isso é falso. Olha só. Tu pode ver que ele não é o mesmo elemento. Então é justamente isso que a gente quer fazer. Para criar esse comportamento, eu vou ter que criar um default overlay content. Isso vai ser o nome do meu componente, tá? Nem vou criar em formato de pasta aqui, eu vou criar direto com a extensão. E aí eu já vou ter esse default overlay content, beleza? Aqui dentro eu preciso receber alguns dados, deixa eu até ver quais serão esses dados. A gente precisa ter as propriedades, tá? E aí eu vou ter o label, que vai ser mais ou menos o nome do modelo, seria esse Model X aqui. E eu vou ter a description, que vai ser essa parte de baixo aqui que está Order Online for Delivery. Então eu vou simplesmente passar essas propriedades para cá, para dentro, e a gente pode recebê-las a partir de Label e Description. A partir desse momento, então, se eu entrar aqui dentro do container e passar um heading, que seria essa parte de cima, esses dois de cima aqui, e não esses dois de baixo aqui, seria o heading, a parte de cima. A gente vai colocar um H1, que vai ser o label, né, o nome do modelo. Deixa eu até ver o que eles colocam aqui. Ok, eles também colocam H1 e aqui eles colocam H2. Tá, beleza, tá igual deles. Então, eu vou colocar aqui um H2 e vou passar... Eita, calma lá. Beleza, e eu vou passar aqui a minha descrição, porque ela é menos importante do que o próprio label, né? Por isso que é um H2. Aqui dentro eu vou passar o conjunto de botões, que eu vou chamar de buttons. Não se atente tanto quanto o roxo, como eu disse, ele é só o nome do componente. A gente vai passar aqui então os botões do HTML mesmo. Ele vai ter aqui o nome Custom Order e o outro vai ter o nome Existing Inventory. E aí eu vou passar a minha class name aqui como white, porque o botão da direita ele é branco e o da esquerda ele é preto, então os dois botões são diferentes. Então a gente precisa puxar aqui então
o heading e o buttons daqui de dentro. Eu vou até copiar, entrar aqui dentro dos estilos. Vou colar isso aqui agora, e aí a gente escreve os dois ao mesmo tempo. Tranquilo, então vou salvar isso aqui, e a gente já vê que tudo foi criado como deveria. Agora está faltando algumas coisinhas. Aqui dentro do meu app, deixa eu ver aqui dentro da minha page, eu preciso passar algumas coisas. Esses são os dados sobre a estrutura da nossa página. Por exemplo, como eu te disse, esse Model X, ele é um overlay, ele faz parte de um overlay. Esse mesmo overlay, ele é diferente, porque enquanto o Model X, ele vive na tela, o Model Y, por exemplo, que eu vou pesquisar ele aqui agora, ele existe na tela também, em algum lugar aqui, olha só. O Model Y, ele tá mais para baixo, se eu não me engano, mais para cima, não sei. Aqui, beleza. Então a gente tem esse model aqui. Não se pode dizer que um é morto quando o outro é vivo. A gente não mata uma instância da div quando a outra aparece. A gente simplesmente deixa as duas vivendo. Eu quero que isso fique bem claro. As duas divs, elas existem e estão sobrepondo umas às outras. Só que acontece que essa div só aparece quando a gente quer. Então, a gente precisa fazer um wrapper por volta disso. Aqui dentro, models wrapper. E esse wrapper vai ser o que vai simplesmente envolver todas as fotos de todos os carros e aí tudo vai ficar aqui dentro desse wrapper, beleza? Vou passar aqui então uma div e o meu model section. E aí, o que é esse model section, né? Isso daqui, cada model section representa um carro, né? Um modelo de carro. Então, essa daqui é uma model section, essa daqui é outra, essa é outra. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, a gente tem 7 model sections. Então, eu poderia sair duplicando isso aqui, claro, mas a gente não precisa. Inclusive, eu vou fazer ela fechar nela mesma, que a gente não vai colocar nada dentro dela por enquanto. E aí eu vou passar aqui o model name, que vai ser model 1, que é o nome do modelo. Depois eu vou passar aqui o meu overlay node. Isso daqui é só um elemento que vai aparecer por cima, tá? E aí eu posso chamar aquele nosso default overlay content que a gente criou lá em cima. Ele até importou aqui pra mim. Se ele não importar o seu aqui, você pode importar manualmente. Beleza? E aqui dentro a gente pode passar as propriedades dele, como por exemplo a label, eu vou deixar o próprio nome do carro, porque isso daqui é só um identificador para section, beleza? Eu poderia colocar assim, que não teria problema também, mas eu vou deixar tudo igual. E aqui que importa é o texto que vai aparecer na tela, tá? Isso daqui, essa parte do label, é o texto que vai aparecer aqui no meio da tela. E aí eu vou passar a minha descrição, que também aqui vai aparecer no meio da tela. Eu vou colocar order online for delivery. E acho que a gente matou a pau essa página aqui. Eu só preciso importar esse models wrapper e model section. Então, para a gente criar esses dois aqui, eu vou criar uma pastinha dentro de components chamada model, e aqui dentro de model vai ficar tudo relacionado ao modelo, tranquilo? Então vamos lá, aqui dentro de model eu vou criar o meu index.ts e eu vou exportar lá de dentro de models wrapper o default como models wrapper, beleza? E por que ele está dando erro aqui? Porque a gente ainda não criou. Então aqui dentro de model, utilizando a extensão, eu vou criar o nosso wrapper. Fica tranquilo, isso daqui é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Deixa eu até ver aqui se ele vai passar. Ok, aqui dentro, a gente ao invés de deixar esse H1 aqui dentro, eu vou retornar children e eu vou receber children aqui em cima, beleza? Então esse models wrapper, ele é literalmente só um container que pega os dados de dentro dele e mantém dentro, não tem problema nenhum. Ele é um wrapper, ele vai envolver os dados. Agora ele está reclamando aqui que a gente não vai criar o model section, vamos criar ele agora. Beleza? E agora eu crio também da mesma forma, com a mesma extensão, o nosso model section. Deixa eu ver se tem alguma coisa para fazer em cima dele. Ok, o model section ele recebe algumas propriedades, tá? Lembra do nosso index? Então, ele recebe esse model name e esse overlay node, tá? Então, eu vou criar aqui um interface props e ele vai receber aqui então um model name, que é do tipo string, e o overlay node, que ele precisa ser um React node, que é um elemento React que a gente vai renderizar na tela. Então, agora passando essas props, a gente já tem acesso a elas e eu posso receber o model name, o overlay node e children. E além disso, as outras propriedades em geral, tá? E aí eu vou passar essas propriedades aqui para dentro do container. Acontece que ele provavelmente não vai aceitar
essas propriedades, porque isso daqui precisa ser do tipo div, né? Eu vou deixar só bem claro aqui em cima que ele é do tipo div, então vamos lá, isso aqui vai estender os atributos de uma div no React. Ok, vamos fazer ele estender, porque esse container ele é uma div, né? As pessoas, o usuário, né, o desenvolvedor que tiver, no caso, programando, ele vai poder receber as propriedades do model section como se fosse uma div, por isso que eu estou reforçando aqui, mas sem também funcionaria, tá? Se você não passasse, estaria tudo bem também. E aqui dentro eu vou passar o children novamente, ele vai ser um wrapperzinho, só que dessa vez um pouco menor. Aqui dentro do index eu vou salvar isso aqui e vou voltar para o page. Não precisa ficar tão confuso assim, porque a gente ainda não começou a tocar no núcleo da coisa, tá? A gente já vai ver como é que vai ficar. E aqui dentro eu vou importar o que está faltando ali, que está dando erro do models wrapper e o model section. Vou salvar isso aqui agora, ele provavelmente não vai mudar nada na minha página, não vai continuar bem. Ok, ele deu-me um erro aqui, deixa eu salvar. Agora ele já está fazendo certo. Pois é, acontece que a gente não vai utilizar as mesmas fotos dos carros, né? Porque aí a gente não precisa ficar lidando com direitos autorais nem nada. Então, para resolver esse problema, eu peguei uma paleta de cores aqui, tá? A gente vai pegar esse conjunto de cores que eu vou deixar aí nos comentários, vai estar no arquivo do GitHub chamado tutorial.markdown, mais ou menos assim. Aí você pega essa parte aqui do arquivo, copia e aí você volta e a gente vai colar em algum lugar. Beleza, aqui dentro de page, nos estilos mesmo, a gente vai colar essas classes que eu criei. E é claro que essas classes só vão pegar em elementos que possuem a classe colored, beleza? Essas estilizações aqui só vão pegar nesses elementos. Então, aqui dentro, lembra que eu deixei ele receber as propriedades como se ele fosse uma div do HTML, como eu te falei anteriormente? Então, aqui dentro você passa o class name para cada uma das sections como colored, beleza? E agora, isso aqui vai ficar colorido por padrão. Se você voltar aqui para o teu navegador, vai ver que isso daqui já tem uma cor. Deixa eu até ver, ok, ele não vai fazer a cor ainda porque a gente precisa fazer a estilização da minha div. Deixa eu voltar aqui então para o meu model section, aqui nos styles dele, beleza? Eu vou fazer o seguinte, ele precisa ter uma altura de 100 view height, porque como você pode ver, cada carro possui essa altura de 100 view height, que é o 100% de altura do tamanho da tela, ok? Então olha só, ele consome 100% da tela, esse aqui 100% da tela, esse aqui 100% da tela e aí por assim em diante, beleza? Então a gente precisa fazer esse verdinho aqui consumir, consumir todo o tamanho da altura da tela. Então eu preciso também, já que a gente já tem a paleta de cores pronta, deixa eu fechar isso aqui, beleza? Já que a gente já tem a paleta de cores pronta, eu preciso fazer um map aqui em cima, tá? Eu vou abrir aqui uma array e eu vou colocar aqui, sei lá, model, acho que eu posso até copiar isso aqui umas 7 vezes, acho que eu fiz 7, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então agora a gente já tem os modelos. E aí eu preciso fazer um map para cada um desses modelos retornar uma section. Porque aí a gente tem uma coisa mais dinâmica, né? Lógico que eu poderia puxar esses dados de uma API, mas no caso de um site estático daria para fazer sem puxar os dados da API também. Vamos lá. Nossa, eu abri aqui como se fosse uma função, mas não é assim. Ok, vai ficar exatamente dessa forma que a gente está visualizando. E agora eu recebo esse model name. Eu vou trocar aqui esse model one aqui nesses dois casos por model name. E acho que assim já tá bom. Deixa eu passar uma key, porque todo elemento que a gente faz o map precisa de uma key. Vou salvar isso aqui agora e se eu voltar, a gente já tem cada uma das divs consumindo 100% da altura, só que cada uma com a cor diferente. Agora a gente precisa imitar esse comportamento do scroll. E para fazer isso então, eu preciso utilizar uma propriedade chamada scrollSnap. Para eu voltar aqui dentro do meu styles, dentro do wrapper e do meu section no styles também, a gente vai entrar aqui dentro do wrapper, primeiro de tudo, é colocar a altura pelo menos do tamanho do elemento filho que a gente quer encaixar ali, né, como snap. Então, por exemplo, a gente quer que essa section que tem 100 view height, ela fique dentro do snap, beleza? A gente quer que ele faça um snap, que ele se prenda nessa div filha que tem 100 view height. E para fazer isso, nada mais justo do que a divpy
ter sem view height também. Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois, passar o scroll snap type, que é o tipo de scroll que a gente quer. E eu vou dizer que vai ser no eixo Y, porque a gente está tratando de cima para baixo e de baixo para cima e não de lado, né? Não desse eixo aqui que eu estou mexendo suavemente agora, que é o X. A gente vai tratar do Y e não do X. E agora eu vou passar mandatory, que é um comportamento que a gente tem. Se você quiser saber mais sobre essa propriedade, você pode procurar na internet exatamente pelo nome dela. A gente vai passar aqui então a possibilidade de fazer um overflow no formato de scroll no eixo Y. Por quê? Porque quando a página fica muito grande, a gente precisa passar esse overflow Y no formato de scroll, senão ele não vai funcionar como deveria. Isso daqui é só uma regra que eu descobri no meio do caminho, beleza? E agora, para a gente finalmente aderir ao comportamento, é só a gente entrar nesse componente filho aqui, que é o section, e perguntar aqui, ó, qual é a forma que a gente quer que o pai dele faça o align, né? Como que a gente quer que o scroll funcione? E aqui já está escrito ou start, ou center, ou end. Então vamos passar um start aqui dentro. Beleza, então agora já pode ver que ele já está prendendo, tá? Ele está prendendo no início. Eu nem sei como eu faria para prender no fim. Deixa eu ver se o end funcionaria. Olha lá, ele prende no final do elemento filho. Isso aqui é engraçado porque ó, ele está prendendo lá no final do elemento filho, quando ele termina, olha só. E não no começo. Agora eu vou colocar como start e ele vai prender exatamente aqui na linhazinha que começa o outro elemento. Ó. Você pode ver que ele vai prender exatamente ali, ó. Olha só. Beleza? Ó, ele prende exatamente no começo e não no final, como é exatamente o site da Tesla, tá? Olha só, eu vou voltar, ele vai prender já aqui em cima no comecinho da div. Beleza, Rods, a gente já criou algumas... Nossa, meu alarme começou a tocar aqui, mas a gente já criou o nosso comportamento do scroll, mas a gente ainda precisa fazer o comportamento da Context API para receber todos esses modelos que são registrados e fazer a opacidade deles ficar linkada, ficar associada à própria section py dele. Você pode perceber que a gente tem aqui ó, 100% de opacidade, certo? Eu vou descer mais ou menos até ele chegar na metade do carro ali, ó, chegou no meio do carro, ele já está quase desaparecendo, quando chega na roda já desapareceu. Então a gente pode dizer aí que do 0% da tela, aqui ó, a gente tem 0%, a opacidade fica 100%. Aí a gente desce para mais ou menos 50% da tela e aí a opacidade fica no zero. E aqui embaixo a gente já começa a ver o outro elemento, que é esse Model 3 aqui, que não é o Model X, é o Model 3, e aí ele aparece aqui já quase passando para a próxima section. Então, para a gente imitar esse comportamento, a gente precisa concentrar todas as informações em algum lugar. E aí eu vou criar uma fonte da verdade chamada Models Context. Aqui dentro eu vou criar aqui, ó, modelscontext.ts. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou importar React lá de dentro de React. E vou fazer um export default react.createContext. E vou passar aqui como parâmetro o nosso models context, beleza? E aqui eu vou chamar como parâmetro da função normal e ele está pedindo para eu passar aqui como models context um objeto vazio. Tranquilo. O que acontece é que eu preciso criar esse meu contexto aqui como tipagem, porque senão não vai funcionar, até porque isso daqui é um parâmetro de tipagem, tá? Então vamos lá, interface, models context, pronto, já criamos. E aqui dentro eu vou criar o car model, beleza? Então aqui dentro da minha models context eu vou ter o wrapper reference, tá? Isso daqui vai ser uma referência ao nosso wrapper que a gente tem por volta da aplicação, beleza? Porque você pode ver que a gente só vai usar um wrapper normalmente, então a gente cria uma referência dele e salva aqui dentro da context. Vou passar aqui então que ele vai ser uma referência de um elemento HTML. Nada mais do que isso. Agora eu preciso passar o registered models, beleza? Esse registered models é o que foi registrado dentro da Context API quando o usuário inicia a página dele. E aí, por padrão, ele vai ser uma array vazia de carros, tá? Não vai ter nenhum carro porque a gente ainda precisa preencher essa array com os dados. E na hora de preencher, a gente vai utilizar um método chamado registerModel, que a gente vai criar. Ele vai receber o carro, que é o carModel, e aí a gente vai retornar void, porque ele simplesmente vai adicionar dentro dessa array aqui, não vai retornar nada. Eu preciso fazer um onRegisterModel quando, por exemplo, o elemento vai ser desmontado da tela. Por exemplo, vamos supor que em algum momento eu queira desfazer essa
section aqui do model X, tá? Eu quero tirar ela, eu quero deletar essa div aqui. Então a gente precisa utilizar o unregistered model, tá? E aí, como a gente já criou o nosso model, eu vou até passar aqui o model name pra gente deletar ele. Então a gente vai pegar o carro pelo modelo e a gente vai deletar ele da lista de modelos registrados. E agora eu preciso receber uma função aqui para o usuário, no caso o desenvolvedor, poder receber o modelo pelo próprio nome. Então, para você que já utilizou as operações de CRUD, ou já criou, né, create, read, update, delete, você sabe do que eu estou falando aqui agora. Então, a gente está basicamente criando um CRUD no front-end, tá? Isso daqui eu vou receber o carro pelo nome e eu vou retornar o modelo, e se eu não achar, eu vou retornar nulo, beleza? Então, aqui dentro de cart model, eu vou receber aqui, ó, o nome do modelo, que vai ser uma string. Eu vou receber o overlay node, que é um React node, que eu vou importar lá de dentro de React. Beleza? Esse overlay node, lembra dele que a gente está utilizando aqui, ó? Pois é, esse overlay node é só para a gente linkar esse node à própria section. Então isso daqui vai ficar um pouco mais claro mais para frente. Eu vou passar aqui então a nossa referência de section e ele vai receber aqui novamente um HTML element, tá? HTML element. Então a gente já tem tudo isso daqui. Por que todos os modelos de carro tem que ter um nome? Simples, porque todo carro tem um modelo, é um nome. Por que todo modelo de carro tem que ter um overlay node, que seria um elemento de overlay? Porque, cara, você sabe que se a gente tem 7 carros para mostrar, cada um dos carros tem que ter um overlay node para ser mostrado em tela, porque olha só, esse Model X é diferente de Model Y. E aí você sabe também que cada modelo reflete numa nova section, porque se você olhar aqui em Model Section, a gente está utilizando ela, olha só, cada um desses modelos gera uma nova Model Section, portanto, a gente precisa salvar a referência dela dentro do próprio modelo do carro, porque assim, dessa forma, fica bem organizado e a gente consegue fazer o scroll da tela funcionar. Isso aqui foi só uma forma que eu pensei, é lógico que dava para fazer só com JavaScript puro, sem muitas complicações, só que eu quero um pouco mais de robustez nessa hora, sem erros, beleza? Vou salvar isso aqui agora, vou fechar esses meus 2 arquivos, e agora a gente já tem exportado, né? Deixa eu até ver se eu... Ok, a gente já exportou esse nosso context. De nada adianta a gente criar esse contexto se a gente não utilizar. E aí eu preciso já fazer um setup da minha referência do ref, beleza? Lembra do meu contexto aqui que eu vou deixar ele aberto? Então, a gente vai criar agora, a gente vai preencher todas essas informações aqui dentro do meu wrapper, beleza? Que mais pra frente ele vai se tornar um provider. Então, pra gente passar tudo pro wrapper, eu preciso primeiro criar esse wrapper ref e a gente vai fazendo em ordem aqui. Beleza? Então, esse wrapper reference, ele precisa receber o quê? Ele precisa chamar o hook useRef lá de dentro de React e a gente vai referenciar como nulo a princípio. E aí a gente precisa, no caso, referenciar uma div, tá? Uma HTML div, porque esse container, como você pode ver, ele é uma div, então eu vou passar aqui a referência para cá. Até aí, super tranquilo. Então agora, para a gente criar essa segunda de Registered Models, tá? Que isso daqui vai ser uma array de car model, a gente precisa fazer uma coisinha. Vou entrar aqui dentro do meu Models Wrapper e criar uma array Registered Models e set Registered Models, beleza? Isso daqui vai receber o useState, tá? Que eu vou iniciar como uma array vazia. Ele vai reclamar aqui que eu não importei, agora eu já importei. E aí ele pede para eu passar uma tipagem que seria... Qual é o tipo dessa array? Ela vai ser uma array de modelos de carro, tá? Aqui dentro eu vou tentar importar esse car model. Ok, esse car model eu preciso exportar aqui, ó, dentro do meu contexto. Aí sim eu posso importar a partir de agora. Deixa eu ver se ele me dá o autocomplete. Ok. Certo, então a gente tem essa array vazia, então isso daqui já foi feito. A gente precisa fazer agora o terceiro, que é o Register Model. Para a gente criar ele, eu vou passar Register Model, que vai receber useCallback, que é uma função no React que vai ser somente recalculada caso alguma coisa mude dentro dessa array de dependências. Eu preciso importar useCallback lá de dentro de React, e aí eu preciso fazer o seguinte, né? Essa minha callback, ela precisa receber o model, que é o car model, é mesmos parâmetros, né? E aí a gente vai retornar o quê? Void, beleza? Então a gente não retorna nada, a gente só registra o modelo dentro da minha array. Então vamos lá. Dentro dessa função eu vou registrar
o modelo dentro do meu estado, tá? Eu vou pegar todos os modelos que eu já tinha e vou adicionar um modelo novo, que vai ser esse aqui. Inclusive, eu nem preciso fazer assim, eu posso fazer assim. Bom, agora a gente já tem um modelo novo adicionado dentro dos meus estados. E aí, eu preciso agora fazer o unregister model, né? Pra gente retirar o modelo. Unregister model vai ser o use callback, que recebe uma função aqui, ó. Quando a array de dependências muda, a gente recalcula a função. E aí, eu vou pegar aqui, ó, o mesmo parâmetro, que é o model name, vou passar para cá. O que ela retorna essa função? Void. Então, tudo que a gente tem que fazer é remover do estado, beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, set registered models. Eu vou pegar esse meu estado e vou fazer um filtro nele, dizendo que eu não quero nenhum modelo que tenha o nome igual, né, do modelo que eu passei aqui em cima. Então, se o modelo tiver um nome diferente do modelo que eu quero destruir, né, o modelo que eu quero descadastrar, aí a gente vai deixar esse modelo persistir dentro da array. Caso contrário, a gente vai filtrar e vai remover esse modelo de dentro da array. Bom, bem simples. Agora eu vou ter o getModelByName. Isso daqui, novamente, como é uma função que só vai ser recalculada quando necessário, a gente chama o hook useCallback. E aqui dentro, mesma coisa, os mesmos parâmetros, só que agora é diferente, porque a gente precisa pegar o modelo pelo nome e retornar o modelo ou nulo. Então a gente não pode agora não utilizar a tag return. A gente precisa sim utilizar return registered models, e a gente vai pegar um modelo lá de dentro que tenha o nome igual esse nome que o usuário ou o desenvolvedor passou aqui, né? Beleza. Então o desenvolvedor, ele passa o nome e a gente recebe o model ou nulo, tranquilo? Então isso aqui pode retornar nulo. Beleza, agora isso daqui já está satisfazendo, só que a gente precisa utilizar a context, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar isso aqui, Ctrl X. E na hora de retornar, eu vou retornar modelsContext.provider, porque toda context retorna um provider para mim. E aqui dentro eu vou passar o meu container, sem mais delongas. Aqui ele está reclamando que eu não estou passando os valores. Então, para eu passar todos esses valores, eu passo aqui já na ordem que foi pedido por aqui, ó. Wrapper ref, register models, register model, unregister model e get model by name. Se a gente der uma olhada agora, o erro ele sumiu. O que acontece é que todos os elementos aqui, esses children, eles já podem utilizar o hook do React chamado useContext para fazer as alterações na Context API e receber os dados também. Beleza, acontece que a nossa context já foi criada, mas se for utilizar aqui no meu React DevTools, você vai perceber duas coisas. A primeira é que esse models wrapper não tem nada dentro do estado, ele é literalmente só uma array de carros vazia. A gente precisa urgentemente adicionar esses carros para dentro do estado. E a segunda coisa que a gente percebe é que a gente nunca chamou essa função aqui da context, que é o register model, beleza? Para a gente fazer isso, então, eu vou criar um hook chamado useModel aqui dentro da pastinha model, beleza? E esse hook, então, ele vai ser responsável por fazer o seguinte, né? Deixa eu até fazer aqui uma função. Para quem não sabe, todo hook tem que começar com use, então a gente cria um hook dessa forma. E aí eu vou fazer o seguinte, a gente precisa utilizar a context do React agora, que vai ser o useContext, que a gente importa lá do React, tranquilo. E aí eu passo o nosso contexto que a gente já criou como parâmetro, ele vai importar aqui para mim sozinho. E aí eu vou pegar alguns dados que são importantes, são só 3 dados, tá? Não são todos. Eu vou pegar aqui a função de registrar o modelo, que é quando a gente entra na página, a gente precisa registrar todos esses modelos na context, para não ficar essa array vazia aqui. E a gente precisa também tirar os modelos de onde eles estão, né? A gente precisa destruí-los quando o hook for destruído também. Quando o hook for desmontar da tela, a gente precisa chamar esse unregistered model de uma forma padrão, assim, sem exceção. E a gente precisa receber o getModelByName. E por que eu vou pegar essa função aqui? Porque o nosso hook ele vai receber um argumento que vai ser o nosso parâmetro modelName, que ele vai ser uma string, tá? Esse modelName vai ser uma string. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa já é o seguinte. Eu vou criar um useEffect, beleza? E aí, você sabe que dentro do useEffect você pode fazer a sujeira e depois você pode retornar uma função
que desfaz a sujeira, beleza? No caso, a gente só vai desfazer a sujeira nesse caso, tá? Porque quando esse hook useModel for destruído, significa que o modelo também foi destruído. Então a gente precisa retornar uma função que vai desregistrar o model, né? Vai descadastrar, ou sei lá, vai destruir o model. E aí aqui você passa o model name, que você recebe aqui como parâmetro da função. Tranquilo? E aí, para não ficar tão feio assim, eu vou tirar esse return aqui e vou colocar aqui direto, beleza? E ele já fica dessa forma. Então, a gente já sabe que quando esse hook for desmontado, ele vai com certeza tirar o modelo de dentro da nossa array de modelos lá da context, beleza? Não vai mais estar presente aqui dentro da array. Então agora eu vou criar uma funçãozinha chamada getModel, porque, cara, você concorda comigo que se a gente, como desenvolvedor, já passou o nome do carro, a gente não precisa mais ter que ficar chamando essa função, passando sempre o mesmo argumento como o nome do carro, a gente já passou para o hook, a gente não precisa disso. Então a gente vai criar uma função chamada getModel, ela vai ser aqui, ó, useCallback, e aí eu vou fazer o seguinte, ela vai retornar getModelByName, passando o model name, beleza? E aqui eu vou abrir essa array e vou salvar, o ESLint já colocou aqui para mim todos os dados que eu preciso e vou importar aqui useCallback lá de dentro de React. Então essa função ela só serve para retornar o model que o usuário já especificou o nome quando ele chamou o hook, tranquilo? E agora a gente retorna os nossos dois dados que são o registerModel, o registerModel e o getModel, beleza? O hook ele só vai retornar esses dois valores por enquanto. Como que é um caso de uso desse hook, né? Vamos entrar aqui dentro do meu Model Section e aí você lembra que cada Model Section representa um carro, tá? Isso aqui é Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5 e por assim em diante, né? A gente precisa agora chamar esse hook que a gente acabou de criar para poder receber, ó, porque a gente já tem o próprio nome do carro aqui. Então vamos lá, useModel. É o nome do hook que a gente criou, ele recebe o model name, que eu já tenho como props, e a gente pode receber os dados desse hook aqui, ó. Register model, porque a gente nem precisa pegar o model aqui, a gente só vai registrá-lo, tá? Ok? Vamos registrar esse modelo assim que disponível, então, já chamando o useEffect, quando essa função aqui dentro do useEffect for disparada, ele já vai cadastrar o modelo na hora, sem pensar duas vezes. Então, a gente vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Se a referência do container, que a gente vai criar agora, né? Deixa parado aqui, a gente vai criar essa referência agora. Porque se você der uma reparada nessa função registerModel, dentro dela você precisa passar o modelo de carro. E o modelo de carro, ele tem uma section ref. Beleza? A gente não vai passar só o nome do modelo, a gente precisa passar o overlay node, que é uma propriedade que a gente já tem, a gente precisa passar o model name, que a gente já tem, só que a gente ainda não tem a referência da section. É por isso que a gente está criando ela aqui agora. Então vamos lá, aqui embaixo de register model, eu vou criar a section ref, beleza? Use ref, que vai ser uma referência de uma div no HTML. Para saber se é uma div ou não, é só passar o mouse aqui, ó. Tu vai ver que no style component já está falando que é uma div sim. Então a gente importa esse useRef lá dentro de React. E aí eu passo essa ref para cá, para dentro do container. Agora eu só preciso fazer uma verificação para saber se a section ref ela existe. Se ela existir, boom, a gente vai cadastrar o model. Vamos lá, register model. E aí para cadastrar esse model, eu vou passar aqui o model name, vou passar o overlay node e vou passar a section ref. Você percebe que a gente não precisa de muita complexidade aqui. Em uma linha a gente já fez tudo. Ele está reclamando aqui. Beleza, ele estava reclamando aqui porque eu não tinha adicionado essa null aqui, porque a gente tem que iniciar nossa referência como nulo a princípio e aí ele vai parar de dar o erro. Mas é só isso mesmo. Se a gente der uma olhada aqui dentro do meu navegador, aqui na React DevTools, né? Opa, eu tô sempre confundindo o site. E se eu recarregar a página agora, vir aqui em Models Wrapper, a gente pode ver que já tem todos os modelos, desde o modelo 1 até o modelo 7, com todas as informações, inclusive a referência do elemento pai dele. E é agora que a gente pode brincar com o scroll de uma forma robusta, com muito gerenciamento de dados. Isso aqui é bem legal. Então eu vou salvar isso aqui agora. A gente sabe que esse nosso Model Wrapper, ele é responsável por
ser o provider da nossa context, né? Ele vai retornar um provider. E é justamente aqui também que a gente precisa mexer um pouquinho na estrutura de tudo isso, tá? Aqui dentro que eu tô passando children, eu vou jogar ela um pouquinho mais para baixo. E aqui em cima de children, então, eu vou retornar o overlays root. Por quê? Porque isso daqui é a raiz de onde vai ficar todos os nossos overlays. Se você observar no site da Tesla, os overlays, eles não estão vinculados aos fundos. Pelo menos eles não estão dentro dos fundos, tá? Se você ainda não viu o meu UI Clone falando sobre o menu do Stripe que eu tinha feito aqui no canal, eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar. E aí você vai ver que eu utilizei bastante esse conceito de linkar as coisas, beleza? Então, por mais que... Deixa eu até entrar aqui dentro do meu page. Por mais que esse model section tenha esse elemento como overlay, aqui dentro do model section você pode ver claramente que a gente não está renderizando esse overlay node. Olha só, a gente nem está sequer renderizando ele. A gente está jogando ele para Context API decidir para onde que vai ser renderizado esse overlay node. Esse conceito é importante. Lembra que a gente está esquecendo do overlay node e é por isso que não tem nada aparecendo no meio da tela ainda. Mas se eu voltar aqui para dentro do meu Models Wrapper e criar essa raiz de overlays, a gente pode fazer uma brincadeirinha aqui dentro e colocar todas as overlays, beleza? Então, aqui dentro eu vou fazer um map nos modelos que eu já tenho cadastrado. Tá? E aí para cada modelo, né, para cada item, eu vou retornar o seguinte. Um model overlay, que vai ser um elemento que a gente vai criar agora. E aí esse overlay, ele vai precisar receber uma chave, né, que é o nome do modelo, acho que é uma boa chave para a gente utilizar. Já que você já sabe que quando você faz um map, você precisa passar um key dentro do seu elemento React. E aí, aqui dentro, a gente vai passar como conteúdo o overlay node, o famoso overlay node que a gente já tem dentro de cada modelo. Bom, isso aqui ficou um pouquinho complexo, mas você vai digerir melhor agora. Vamos lá. Primeiro de tudo, então, a gente vai criar esse overlay root e o model overlay. Eu vou importar ele aqui dentro, de dentro dos estilos. Eita. Deixa eu salvar aqui agora, acho que ele vai fazer certinho para mim. Ok. E aí, agora que eu já tenho esses dois, eu vou entrar aqui dentro dos meus estilos. Vou colar isso aqui agora. Export const. Vou dizer que os dois são uma div. Vou salvar isso aqui agora. E voltando aqui no meu navegador, você pode ver que ele não está mais iniciando a página em cima. Olha só por quê? Porque agora ele já tem o overlay, só que um pouquinho mal estilizado de todos os models. Inclusive eu nem consigo deixar aqui em cima porque a gente tem aquele sentimento de snap aqui, aquele comportamento snap que a gente precisa. Antes de tudo isso, eu preciso dizer para você que lá no site da Tesla eu dei uma bisoiada e eu vi que aqui dentro eles estão utilizando o position sticky dentro desse componente aqui, overlays root. Então, vamos lá, position sticky e a gente passa top 0. Deixa eu até ver aqui quais são as propriedades para a gente não se perder. Mas continuando, era isso mesmo, top 0, left 0, right 0 e bottom 0. Daí a gente cobre todas as partes da tela. E olha só, vou salvar isso aqui agora. E se eu der uma reparada, ele já colocou todos os elementos em cima aqui da minha tela. Isso é exatamente o que a gente quer. A gente só precisa fazer uma estilizaçãozinha pequena aqui em cada um desses overlays manualmente. Aqui embaixo em Model Overlay, eu vou passar aqui um Display Flex, Flex Direction Column, eu acho que é Direction, né, que fala, e vou passar o Align Items como Center. E agora, tudo isso já vai ficar centralizado em formato de coluna. Até aí, tudo bem. Faltou uma estilizaçãozinha aqui. No Model Overlay, a gente vai passar o Position Sticky também, igual o elemento pai dele ali. E eu vou passar aqui Top 0. Aí a gente não precisa passar os outros lados, é só o top 0 mesmo, porque aí ele já fica fixado na parte de cima da tela conforme a gente vai scrollando. E eu vou passar aqui, ó, esse height, que é a altura, eu vou passar 100 view height para ele consumir 100% do espaço que ele pode consumir. Até aí, beleza? O que eu vou fazer? Margin top, vou colocar menos 100 view height, porque aí a gente pode jogar todos os itens ficarem um em cima dos outros, tá? Isso aqui é exatamente o que a gente quer. A palavra model, ela existe em todos, né? Se você der uma olhada aqui, todos são models, né? Deixa eu até te mostrar, ok, todos são models, só que aí acontece isso daqui por causa da 1, 2, 3, 4, 5, e aí cada um fica em cima do outro e dá esse efeito bem ruim.
Porém, já passou da hora da gente estilizar, voltando aqui no index, vou comentar essas linhas, vou salvar isso aqui agora, fica bem mais fácil de trabalhar com um só. Eu acho que esse Model Overlay fica mais fácil de ser trabalhado se a gente separá-lo, tá? Então eu vou dar um Ctrl X aqui, não vou jogar ele fora, só um Ctrl X mesmo. Aqui esse Model Overlay eu vou ter que importá-lo lá de dentro de volta barra Model Overlay, esqueci do from, ok? Esse meu Model Overlay a gente cria com a extensão, beleza? Deixa eu ver se ele já está sendo utilizado corretamente. Ok, ele está. Lembrando que aqui dentro do container dele eu preciso passar os estilos, né? Que eu tinha passado aqui, ó, Model Overlay. Eu vou chamar de container agora. Se o seu também estiver dando esse erro aqui, ó, decidi gravar para te mostrar, tu roda de novo o npm run start ou yarn start, e aí você recarrega a página e provavelmente ele já vai estar funcionando. Esse Model Overlay aqui, ele tá... Ok, a gente precisa repassar o children aqui para dentro do Model Overlay. Beleza? Que aí ele se torna um container. E aí a gente volta aqui dentro desse default overlay. Nossa, tem muita aba aberta, cara. Deixa eu só te mostrar o que realmente importa. Beleza? Aqui dentro do default overlay content, nos estilos, né? A gente vai fazer a estilização do nosso container. Vamos lá. Um display flex em formato de coluna. E a gente joga as coisas para baixo da tela quando possível, né? Deixa eu ver aqui, ó, vai ficar um para cima e um para baixo. Deixa eu salvar isso aqui agora. Ok, ele não está fazendo isso, mas talvez o Flex 1 resolva, não sei. Ok, o Flex 1 resolveu e jogou o conteúdo lá para baixo, como é o caso do botão ali do site da Tesla. Só que a gente precisa adicionar umas margens para ficar bonitinho e tal. Vou passar aqui um margem top de mais ou menos 16.5 view height no heading, e aí ele já desce aqui mais ou menos para o centro da tela. E esse nosso queridíssimo buttons aqui, a gente passa uma largura de 100% e o text align center, beleza? Aqui em cima do heading ainda, eu posso passar um H1 com a font weight 500, tá? Porque aí ele já deixa um pouquinho mais fininha a fonte. E a gente passa aqui um font size 40 pixels, line height 48 pixels e a cor vai ser a mesma cor ali do site da Tesla mesmo. Peguei a mesma cor, não tem problema nenhum. Então a gente já muda aqui, ó, Model 1 fica dessa cor. Aqui eu vou passar um H2. Só que aí a gente tira, vai ficar bem fininho assim na tela. Eu vou passar aqui também um font size 14 pixels para diminuir o tamanho. Uma altura de linha de 20 pixels. E aí eu vou passar uma cor 5C5E62, beleza? Acho que está faltando deixar esse texto centralizado. Ok, já ficou bem bonitinho. Aqui no site deles também está centralizado. Aqui nos botões eu preciso fazer o seguinte, né? Porque eu acho que eu até fiz um pouco de besteira aqui, porque aqui não tem nada disso. Aqui dentro dos botões é uma customização totalmente nova da estilização que a gente vai criar. Display flex em formato de coluna, com os itens centralizados. Então ele já joga aqui os botões para o centro. Por que eu vou fazer primeiro para celular, né? Então a gente faz primeiro a versão para celular, olha só. Porque se você for olhar, ó, na versão de computador o botão fica um do lado do outro, mas na versão de celular, se você for seguir a risca do Mobile First, você precisa fazer primeiro para celular, e a gente faz isso. Vou dizer aqui também que os itens vão ficar alinhados de forma centralizada. A gente vai adicionar um margin bottom de 130 pixels para ele ficar bem distante da parte de baixo da tela. E vou colocar aqui, ó, para cada botão eu vou adicionar um fundo 1A1720 com a cor branca no texto, então ele já fica dessa forma. Vou passar uma opacidade de 0.8 para ficar bem fraquinho mesmo. Font size de 12 pixels, font weight de 500, aí ele vai ficar um pouco mais grosso a fonte. Vou passar o letter spacing aqui de 0.4 pixels para a fonte ficar distanciando uma letrinha da outra, beleza? Vou parar de dar esse alt tab aqui, senão você vai querer me matar.
Aqui eu vou passar o text transform como uppercase, porque aí todos os itens da lista, todos os botões vão ficar com a fonte em maiúsculo. 13 pixels, o padding, para cima e para baixo, e 40 para a esquerda, para a direita. Então a gente passa aqui um border radius de 20 pixels e um border none com outline 0 e o cursor pointer, porque lá no site da Tesla eles fazem exatamente assim. Agora falta criar a customização do botão na cor branca, que ele vai ter o fundo branco e aí é só copiar aqui em cima a cor, ó. Ele vai ter o fundo branco e a cor como se fosse a cor do fundo, né? Beleza. Aí a opacidade aqui dele também muda, fica 0.65. Fica 0.65, beleza. Olha só, maravilhoso. Agora a gente passa aqui uma margem para o botão que está do lado do primeiro botão. Ou seja, qual que é o primeiro botão? É o Custom Order. O botão que vem depois dele, tá? Todos os botões que vêm depois do Custom Order, eles têm uma margem top que a gente vai adicionar aqui. Vai ser só margem, 10 pixels para cima e 0 para os dois outros lados, né? Para direita e para baixo. Então a gente tem aqui, ó. Por que ele ficou... Opa, ali eu coloquei alguma coisa errada? Ok, eu tirei a opacidade sem querer. Desculpa por isso, porque esse button precisa ficar para fora do white aqui, agora sim. Beleza, então agora a gente já tem um Model 1 bem legal. O que falta, na minha opinião, é lógico que eu não sou designer, as cores que eu escolhi não ficaram tão boas assim. Você pode escolher uma cor bem legalzinha aqui. Eu utilizei esse site para pegar as cores. Aqui, ó, você clica aqui e você pode ficar apertando Space aí no seu teclado e ficar gerando novas cores. E se você quiser pegar uma cor dentro de outra, ó, bacana. Aí você vai lá naquele arquivo de estilização e você coloca a cor que você quiser. Ou se você tiver fotos legais de carros sem direitos autorais, tu usa, vai ficar bem bacana também. Beleza. Aqui por último, a gente precisa fazer uma configuração de Media Query, beleza? Porque quando a tela for no mínimo 600 pixels, como é o caso do site da Tesla, olha só, quando chega em 600 pixels de largura, olha só, ele quebra e ele coloca os botões um do lado do outro. Lógico que ele tem uma animação que a gente não vai fazer, mas ele quebra e fica dessa forma. Então eu troco para row ao invés de column, que a gente tem aqui em cima. E aí eu vou colocar margem bottom 90 pixels, porque aí quando está em formato de linha, a gente pode diminuir a margem. A margem não precisa ser tão grande, olha só. Tu poderia colocar a margem assim, ou tu poderia diminuí-la e colocar um pouquinho mais para baixo. Acho que mais para baixo fica mais legal. O botão, tá? A partir do segundo botão para frente já, né? Pulando o primeiro botão, a gente vai trocar essa margem existente. Antes, a margem era para o botão de cima, né? Agora, a gente vai adicionar a margem para o botão pro lado. Então, 0 para cima, 0 para direita, 0 para baixo e 10 para a esquerda. Então, a gente vai ter agora essa margenzinha aqui, ó, que você está conseguindo ver entre um botão e outro. Vou salvar isso aqui agora, e se a gente retornar aqui dentro do pageindex.tsx e tirar os comentários das linhas e salvar, ele já vai criar aqui, ó, a estilização para todas as divs ao mesmo tempo, né? Todos os overlays vão estar estilizados. Uma das coisas que vai salvar aqui os nossos overlays, né, para eles não ficarem desse jeito todos estranhos, é um listener que vai ouvir pelo scroll dentro dessa div, já que se você entrar aqui no teu navegador e definir um event listener dentro da própria window, né, que é normalmente o que a gente faz quando a página é bem grande, tu vai ver que se tu definir esse listener e colocar aqui, sei lá, mandar ele falar teste toda vez que eu scrollar, ele nunca vai falar nada, a não ser que eu delete os meus elementos e aí eu faça o scroll, né? No caso, mesmo assim ele não vai falar porque o tamanho da tela não está muito grande ainda. Deixa eu colocar 200 view height aqui. Mas agora sim, ó, a gente faz o scroll na window, mas enquanto a tela está nesse tamanho, a gente nunca tem um scroll da window acionado. Isso é um problema, porque dentro do Framer Motion, você sabe que a gente tem um hookzinho, né? Na verdade você talvez não saiba, mas existe um hook chamado useViewPort scroll. Isso aqui dentro do Framer Motion. Deixa eu entrar aqui na API deles. Você vai ver que existe um hook
use viewport scroll. E existe outro hook chamado use element scroll, que seria o correto para a gente estar utilizando aqui agora. Só que eu tive um problema em utilizá-lo e realmente não funcionou. Então, foi um problema de tipagem. Se eu utilizasse com JavaScript, iria funcionar. Eu não descobri como que funcionava a tipagem aqui, por isso a gente vai recriar esse hook aqui na mão, né? Então, eu não vi como é que eles fazem, mas a gente vai fazer algo que também vai funcionar. Então, o problema desse viewport scroll é que ele faz com base na window, né? E você já viu aqui que a window não vai nos dar nenhum retorno. E também é o caso, deixa eu copiar essa mensagem e vou colar aqui no console do site da Tesla. E aí, se eu jogar e começar a scrollar, tu vai ver que ele não faz nada, ele não fala nada aqui no nosso console, né? Isso é justamente pelo fato de que a gente precisa fazer o scroll dentro de um elemento específico e não a window. Então, para a gente fazer isso, eu preciso criar um hook aqui dentro de model, beleza? E eu vou passar aqui, ó, use wrapper scroll, vai ser o nome do hook. O que é esse wrapper? É esse models wrapper aqui que eu tenho. A gente vai fazer uma integração desse hook com ele. Então, você lembra que a gente inicialmente havíamos definido essa referência do wrapper aqui dentro da context? É justamente ela que a gente vai estar utilizando agora. Por isso, a gente tem que criar o hook. Deixa eu até ver aqui como é que a gente pode fazer. Ok, vamos criar aqui, ó, uma função chamada useWrapperScroll. Essa função, então, a gente cria aqui, ó, o scroll y, utilizando o hook do próprio FramerMotion chamado useMotionValue. E aí eu vou passar 0. E vou também criar um hook de progresso e vou retornar os dois valores, certo? Até aí os dois vão ser 0 para sempre e não vai ter realmente nenhuma alteração. Mas se eu entrar aqui dentro do meu Model Overlay, eu vou poder importar esse hook, useWrapperScroll, e a gente vai fazer aqui as modificações, tá? Por que esse Model Overlay, que é justamente esses overlays que ficam uns em cima dos outros, né? Um em cima dos outros, eles precisam estar interagindo com o scroll, tá? Por que a gente precisa receber o scroll aqui dentro? Porque, como eu te disse, quando a gente scrolla a tela, olha só, a gente precisa reduzir a opacidade do overlay e fazer outro overlay aparecer no lugar. Então, para a gente fazer isso, eu preciso obrigatoriamente utilizar o scroll y para a gente fazer alguns cálculos. Só que a gente precisa fazer esse hook funcionar. Vamos por partes, tá? A gente precisa primeiro, assim que o hook estiver disponível, a gente já chama o useEffect lá de dentro do React nessa função que vai ser disparada. Como a gente precisa manipular a referência, eu já vou recebê-la aqui através do meu useContext, do React também, deixa eu importar ele aqui. E aí a gente vai passar aquele nosso model context, beleza? Models context. E aqui dentro eu vou receber a referência de wrapper, tranquilo? Vou organizar meus imports aqui. Agora eu vou verificar se essa nossa referência ela existe e não é nula. Caso ela realmente exista, eu vou fazer uma função de update do scroll, beleza? Essa função vai ser disparada toda vez que o usuário scrollar. Então, para isso, a gente não vai fazer window add event listener, mas vamos fazer wrapper ref.current.add event listener. E agora sim, essa funçãozinha do scroll vai ser disparada toda vez que o usuário scrollar. E aí eu te disse, lembra que eu te falei que o useEffect ele tem a oportunidade de retornar uma função que desfaz a sujeira aqui embaixo? Então, é justamente ela que a gente vai chamar removeEventListener. Essa funçãozinha aqui a gente vai chamar para desfazer a sujeira dentro da nossa própria função aqui de unmount. E eu vou passar aqui, ó, scroll, e a mesma função que a gente usou antes. Deixa eu até pegar o nome dela aqui, porque tá difícil de digitar. Beleza, então agora a gente já pegou a função com exatamente o mesmo nome que a gente quer. Falta fazer o comportamento dessa função aqui, ó, update scroll value. Vou verificar se o nosso wrapper ref ele existe, certo? Se ele existe, eu vou pegar lá de dentro dele o scroll top, o scroll height e o offset height, beleza? Isso daqui eu vou chamar de full scroll. Por quê? Você concorda comigo que
a altura do elemento menos a altura... Calma, como é que eu vou explicar isso, né, cara? Deixa eu tentar explicar. Deixa eu voltar para o meu navegador. E beleza, vamos supor que o scroll aqui, ele se chama 0. E aqui o valor do scroll, ele é 10. Só que a gente não consegue scrollar até o 11, que é o final aqui. A gente não consegue scrollar até essa parte final, porque o nosso scroll, ele termina aqui, ó, aqui em cima, não tem como descer mais do que isso. Então, por mais que a página ela tenha 5.000 pixels de scroll, às vezes tu só tem 4.200. Então, a fórmula para descobrir o scroll é o seguinte, é o tamanho da página inteira, que é esse nosso scroll height, e eu vou fazer isso menos o tamanho de cada uma dessas sections, beleza? Então, o tamanho de cada uma das sections é aquele 100 view height que eu te falei. Então, agora a gente vai ter o tamanho do scroll total que o usuário pode scrollar na tela, né? Com isso, a gente já pode fazer aqui, ó, scroll while vai ser a quantidade de scroll top. Isso daqui é indiscutível e fácil de fazer. Agora, o scroll while progress vai ser o seguinte, ele vai ser a quantidade de scroll que o usuário tem dividido pelo tanto de scroll que ele pode scrollar no total. Então isso daqui é o progresso, né? Esse número aqui de baixo, ele varia de 0 a 1, tá? Então a gente vai trabalhar com porcentagem. E esse número de cima, ele varia em pixel, tá? Então ele é um número inteiro em pixel, tá? Então ele é um number. E aí ele é ilimitado, né? Então, é bem importante você entender que esse daqui é a quantidade de pixels que o usuário está scrollando. E esse daqui é a quantidade de... é a porcentagem, é o progresso que o usuário fez na página. Por exemplo, aqui a gente está em 50%, aqui em 25%, aqui em 75%. E aí, em diante, tá? A gente faz com base no tanto que o usuário pode scrollar. Isso aqui é muito importante ficar claro para você. Ok, eu vou salvar isso aqui agora. O ESLint, ele já fez tudo aqui para mim. Beleza, pelo que ele retornou aqui pra mim é só um warning, beleza? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou receber esse element, que vai ser o wrapper ref.current, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse element não é nulo. Tranquilo. Agora, eu posso simplesmente deletar isso aqui e receber lá de dentro do element, sem problema nenhum. Isso daqui eu posso trocar por element direto e aqui eu posso trocar por element. E aí ele fica um pouquinho mais clean. Deixa eu ver aqui no meu navegador se isso vai funcionar. Eu fiz aqui em cima uma modificaçãozinha só para você ver, tá? Tu não precisa fazer isso daqui, é só para você ver que esse hook já está funcionando. Então eu estou scrollando e olha só, ele me fala até o progresso ali até chegar aqui no 3.940, que o meu progresso no scroll tá 1. Beleza? Então agora, ó, eu vou scrollando, ó, vou diminuir o tamanho da tela, tu vai ver que o scroll final aqui, ó, se a tela tem 207 pixels de altura, o scroll final acaba tendo 1.242, que eu acho que isso daqui dividido por 7 deve dar, ok, não deu o valor que eu queria por causa da nossa conta que a gente fez aqui no full scroll, mas eu acho que se a gente dividir isso daqui por 6, talvez ele fique 207, ok. Então a gente vai ter esse progresso do scroll agora dinâmico de acordo com o tamanho da tela. Isso é exatamente o que a gente queria. Eu vou tirar esse use effect. Vou salvar isso aqui agora. Ele já ficou formatadinho para mim. Agora vem a parte 2 da responsividade, que é quando a gente precisa fazer as animações do scroll. E é uma parte bem legal, beleza? O que a gente precisa deixar bem claro aqui é que esse Model Overlay, ele precisa receber um modelo para a gente trabalhar aqui, né? Já que a gente pode passar essa informação. Se você olhar bem aqui dentro do wrapper, é ele que está renderizando esse Model Overlay. Então, nada mais justo que depois aqui da propriedade daqui, a gente passar o modelo que a gente está falando, né? Qual é o modelo de referência? Eu vou salvar isso aqui agora. Ele já vai me dar um erro aqui de TypeScript, falando que as props desse item precisam receber model e car model, tá? Esse car model é só a tipagem, fica tranquilo sobre isso, tá? Eu vou passar esse car model para cá, ó, para ficar bem bonitinho, e aí eu vou passar como propriedade. Agora a gente já pode receber model como propriedade. Esse wrapper scroll, ele não recebe nenhuma
nenhum parâmetro, então a gente não precisa fazer nada nele além de brincar com o scroll ali. Beleza. Agora que a gente tem acesso ao model, eu vou criar uma função chamada getSectionDimensions. Na verdade, antes de fazer isso, eu vou até te mostrar aqui, ó, model.sectionRef. Beleza, vamos dar uma olhada. Eu vou salvar isso aqui agora, eu vou recarregar a página. E você já pode ver que a nossa queridíssima sectionRef, né, de cada model já está aqui. E se você der uma olhada, ela é um elemento HTML, que ela tem aquelas propriedades como, por exemplo, uma propriedade chamada offsetTop e offsetHeight. E é justamente isso aqui que a gente está falando, a gente tem que brincar com esses valores. Então, eu vou brincar com o offsetTop e o offsetHeight, que vão ser as duas coisas que eu vou estar utilizando, tá? Por isso que eu vou mandar o TypeScript pegar apenas essas duas propriedades da nossa div element top e offset height, beleza? Ele vai pegar somente essas duas em amarelinho e aí a gente passa para dentro de um estado que a gente vai criar. Por exemplo, as dimensões que a gente vai receber lá de dentro do estado, que por padrão elas vão ser nada, né? A gente não vai passar nada aqui ainda, vou importar useState. Vou passar aqui a nossa tipagem, que é o sectionDimensions. E aqui dentro eu tenho que passar um objeto com a offsetTop e a offsetHeight, beleza? Ao invés de fazer isso manualmente, eu vou criar uma função que faz isso pra gente. Então eu vou criar uma função getSectionDimensions, porque a gente já tem o modelo de referência, né? Então vamos lá, getSectionDimensions vai ser uma função, e por isso a gente vai utilizar o useCallback, para ela não ficar sendo recalculada todas as vezes entrando no loop eterno. Essa função ela vai retornar o seguinte, né? Como sectionDimensions, né? Ela já vai cobrar pra gente que a gente retorne aqui a offsetTop, que é nada mais do que a nossa sectionRef.current.offsetTop. Eu não aguento mais falar essa palavra. E vamos retornar a offsetHeight. E agora a gente já tem as dimensões que precisamos para calcular esses valores, beleza? E aqui dentro, então, do nosso estado, eu vou fazer um cálculo com base nessas dimensões já, por padrão de início. Até aí, tudo bem. Agora que entra a brincadeira da responsividade. Eu vou utilizar o hook useLayoutEffect, que ele é diferente do useEffect, ele é disparado com base no layout, né? Se você der uma olhada aqui na documentação deles, você vai entender isso, porque ele dispara toda vez de forma síncrona após uma mutação na DOM, ou seja, ele é um hook que trabalha muito melhor com responsividade do que o próprio useEffect. Então, quando você quer tratar de tamanhos de telas diferentes, você pode utilizar o useLayoutEffect. Tranquilo? Aqui dentro, então, quando isso for disparado, a gente vai fazer o seguinte. OnResize, a gente vai criar essa funçãozinha aqui, para quando o usuário mudar o tamanho da tela, né? Porque se ele mudar o tamanho da tela, pode ser que fique errado. Então, vamos lá. Vamos adicionar um Event Listener, dessa vez na window mesmo, porque quando você muda o tamanho da tela, você está mudando o tamanho da tela, literalmente, da window. Então, pode ficar tranquilo sobre isso. Quando você mudar, você dispara essa função. Então, eu vou retornar uma função de limpeza aqui, que vai ser essa remove Event Listener, que aponta para a mesma função onResize. E aqui em cima, eu vou adicionar o seguinte. Eu vou pedir para o meu navegador criar um quadro de animação com a API da Request Animation Frame. E aí eu vou falar assim, navegador, quando o usuário mudar o tamanho da tela, por favor, eu quero que você atualize as minhas dimensões aqui do meu overlay, passando a função que obtém o tamanho das dimensões. É mais ou menos assim. Então, toda vez que alguém mudar o tamanho da tela, ele vai pegar o tamanho das dimensões. Deixa eu até ver aqui se eu consigo fazer um console log para você. Aqui, ó, sei lá, vou colocar data. Vou passar data para cá e vou fazer um console log nesse data para você ver as coisas mudando em tempo real aqui. Então, vamos lá. Toda vez que eu mudar, olha só, o tamanho da tela, ele já altera aqui pra mim. Acontece que ele ficou um pouquinho encapsulado, né? Deixa eu passar data direto aqui.
Então, olha só, toda vez que eu mudo o tamanho da tela, ele já está me falando aqui, ó. Por exemplo, eu vou trocar para 780 e aqui, ó, ele já está me falando 780. Eu vou diminuir o tamanho da tela, ele já está diminuindo para mim. Isso daqui calcula as dimensões toda vez que o usuário muda o tamanho da tela. É isso aqui que eu queria te mostrar na prática. E aí a gente vai passar direto aqui, ó, Get Section Dimensions, aqui dentro, para não ficar feio assim. A função onResize já está fazendo o que deveria agora. O que falta é animar, beleza? Então, pra gente fazer isso, eu preciso... Antes, vou até passar esse scroll aqui mais pra baixo, pra ficar mais certinho e mais relevante. Então, agora, a gente precisa... Como que eu vou te explicar isso, né, cara? A gente precisa fazer alguns cálculos. Se você entrar aqui no site da Tesla, tu percebe que quando tá em 0% da mesma section no scroll, quando a gente vai descendo... Quando tu chega mais ou menos ali no 0.5, né, que seria a metade do scroll da mesma section, o nome desaparece. E no caso do novo carro ali, do Model X, eu não tô ciente se ele é um carro novo ou não, mas eu tô dizendo que ele é a nova section ali embaixo. O nome do carro já aparece antes mesmo da gente chegar nele, perceba, antes da gente entrar no quadrante dele, o nome dele já aparece. Por exemplo... Aqui a gente está com o scroll 0% e a opacidade do carro está 100%. Agora a gente está com o scroll em 60% e a opacidade do carro está 0%. E acabou, basicamente acabou o Model Y. Mas antes mesmo da gente terminar de scrollar dentro do Model Y, a gente vai ter o Model X. E é justamente aqui que fica o perigo, porque a gente precisa fazer ele aparecer antes de chegar na div dele. Espero que essa informação tenha sido bem clara. E aí, para a gente calcular esses progressos de 0 a 1, eu preciso fazer como foi naquele caso do nosso hook use wrapper scroll, beleza? Que a gente tem esse aqui, ó, esse scroll y progress. A gente não vai usá-lo porque cada overlay tem a sua própria porcentagem de scroll. Então vamos lá. Se o usuário, a gente já tem aqui ó, a referência do model. Se o usuário vai scrollar, a gente vai utilizar o hook useTransform, lá de dentro do Framer Motion mesmo, que ele é um transformador, eu vou chamar isso daqui de Section Scroll Progress. Ok? E aqui eu vou passar um valor. Esse valor, ele vai ser nada mais do que o Scroll Y. Eu preciso fazer uma alteração agora, que é o seguinte, eu vou receber esse valor y e vou aplicar a seguinte fórmula nele. Eu vou pegar o valor y, que é onde que o usuário está scrollando agora, né? Onde que o usuário está exatamente nesse momento. Por exemplo, se o usuário estiver aqui no topo, é 0. Aqui já é 900. Você concorda comigo, então, que 0 em y é 0% e 900 em y é 100% do valor dessa section aqui? Exato. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Vamos pegar o tanto que o usuário está scrollando dentro daquela mesma section. Vamos lá, y menos dimensions.offset top. A gente está calculando aqui então o tanto que o usuário scrollou menos o tanto que a div precisa de scroll para você chegar no topo dela. Então, se você fizer essa conta aqui, você vai ter o tanto que o usuário scrollou ali dentro da div. E para você pegar a porcentagem, você tem que dividir pelo tamanho total da div. Offset height. E aí, você vai ter exatamente o valor que a gente precisa para calcular o progresso do scroll. Se você ainda não está acreditando nisso, eu vou chamar aqui o useEffect, você não precisa fazer isso aí na sua máquina, eu só vou te mostrar aqui no onChange dele que quando o valor muda, vou até fazer um console log aqui. Meu Deus. Eu vou passar o valor. Beleza, quando a gente faz o scroll na página, olha só, os valores vão sendo alterados. É justamente isso que a gente quer. E ele já calcula o valor de 0 a 1. E esses outros valores, eles são um pouquinho diferentes e você já vai entender por quê, né? Por exemplo, esse último valor aqui, ele se trata da última div lá embaixo, tá? O que isso significa? Eu vou scrollar até a última div lá embaixo e tu vai ver que agora eu estou na posição 0 e que aquele lá em cima foi deixado para trás, ele já está no 6. Então,
esses 6 valores aqui, ó, esses 7 valores, são 7 carros que a gente tem. Entende? Então tudo isso está sendo alterado. Isso aqui vai ficar mais claro agora, que a gente vai aplicar o efeito da opacidade. Eu vou criar aqui, então, opacity, chamando useTransform de novo. Ele vai receber um motion value aqui, que pode ser esse daqui que a gente criou mesmo. E aí eu vou passar o seguinte, né? Deixa eu até colocar assim. Quando o scroll tiver em 0.42, ou seja, um pouquinho antes de chegar no próprio carro, olha só, ó, não chegou ainda no Model X aqui, ó. Tá mais ou menos em 42% negativo aqui, não chegou ainda no Model X. Ele já começa a aparecer, tá? Então vai do 42 negativo até o 0.05 negativo. E aí isso daqui vai fazer com que ele apareça, tá? Então a opacidade vai de 0 para 1. E eu vou passar a opacidade já para cá. Opacity. Beleza? Só que esse container, ele precisa ser uma motion div, beleza? Deixa eu entrar aqui dentro. Você precisa importar aqui dentro, ó, motion, de dentro de Framer Motion, e passar como motion div. Aí ele vai receber esses valores numa boa. Agora, olha só. Eu estou fazendo scroll e cada um deles está aparecendo. Sendo que lá no começo a gente só tem o Model 1. Agora a gente precisa fazer o momento de sair também, né? A gente já fez a entrada, precisa fazer a saída agora. Então, quando a gente move até os 5% positivo, né? Até os 5% positivo, e depois a gente move até o 0.42, né? Que é basicamente esses dois valores, só que invertidos, né? Na sua forma positiva, a gente só repete aqui, ó, de forma invertida. E ele causa esse mesmo efeito de forma invertida. Olha, ele desaparece e outro já aparece no lugar dele. Isso aqui causa exatamente o mesmo efeito. Isso aqui é bem legal. Uma coisa que a gente precisa resolver é quando, por exemplo, eu tô aqui embaixo, mas eu ainda seria capaz de selecionar. Olha só, tô tentando selecionar esse Model 4, mas eu não tô conseguindo. Por quê? Porque a gente só reduziu a opacidade do Model 1, porém tem outros models na frente, olha só. Eu vou selecionar o Model 7 a partir do Model 1. Olha só, eu vou selecionar esse Model aqui, a palavra Model. Vou descer. E na verdade eu estou selecionando o Model 7, beleza? E esse é o problema. Para a gente resolver, é bem simples. Eu vou criar outro useTransform aqui, com o nome de pointerEvents. A gente vai receber, dessa vez, a opacidade. Eu vou dizer que quando a opacidade... né? Eu vou dizer que quando a opacidade for maior que 0, daí os pointerEvents vão funcionar normalmente. Caso contrário, eles vão ser desabilitados e aí não vai possibilitar que o usuário clique naquele item. Então eu vou passar esse pointerEvents para cá e olha só. Agora eu já tenho a opção de selecionar o Model 1, o Model 2 e aí assim em diante sem prejudicar os outros models. Beleza? Isso aqui é muito massa. Agora a gente pode começar a brincar com o footer e o header, né? No caso o footer ele só vai aparecer no final. Mas é o seguinte, então eu vou fechar esses dois arquivos aqui. Vou voltar aqui dentro do page. E aqui dentro, então, eu vou colocar o Unique Overlay, que foi o que eu acabei de criar. Deixa eu ver aqui. Acho que dá pra colocar isso aqui dentro do Models Wrapper mesmo. Porque esse overlay precisa ficar dentro do Models Wrapper de qualquer jeito. Aqui dentro de Components, eu vou criar o nosso Unique Overlay. Vou salvar isso aqui agora. Vou importar aqui, ó, Unique Overlay. Por que esse Unique Overlay, eu tô criando ele chamando esse nome, né? Porque, cara, você não concorda comigo que só vai ter um header e um footer na aplicação inteira? Pois é, então independente da página que a gente for utilizar, a gente vai utilizar esse header e esse mesmo footer. Para fazer isso, então, eu vou chamar de Unique Overlay e aqui dentro eu preciso criar o formato do header e footer. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ok. O header, muito simples. Ele vai ter a logo, que eu tenho aqui, a logo, e ele vai ter também o hambúrguer, né? Que é essa parte da direita a gente chama de menu hambúrguer, né? O burger menu. Então, esse daqui é o menu hambúrguer. E aí na parte de baixo, eu vou criar o footer. Ele vai ser uma lista dentro dele e eu vou passar cada um dos links, tá?
Aqui eu vou passar um linkzinho que não vai jogar a lugar nenhum. E eu vou só colocar aqui uma descrição aqui, UI clone. Vou até pegar a descrição que eu tenho ali. Feito com coração por Guilherme Rods. Maravilha. E agora a gente tem header, logo, border, footer. E aí a gente tem que importar tudo isso. Tranquilo. Depois que eu importei isso aqui, então, eu vou entrar lá de dentro dos meus estilos e vou colar esses itens. Beleza, então agora eu já criei aqui cada um deles sendo uma div. Mas lembrando, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, naquele mesmo arquivo, você vai só copiar essa parte do SVG, que é a logo, né, que eu acabei fazendo ali. Eu fiz uma logo qualquer, tá? Então, eu vou criar aqui um arquivo, deixa eu ver o nome do arquivo aqui, que eu deixei o nome até pra gente ver. Icon SVG, beleza? Icon svg.tsx, que ele é um elemento React contendo a nossa logo. Tá faltando importar o React, claro. Beleza, agora que eu já importei o React, posso fechar esse arquivo. E eu vou importar logo SVG e border SVG de dentro de icon SVG, beleza? E aí é bem simples aqui, eu já posso passar a logo. Opa, desculpa. A logo e o hambúrguer aqui, né? Tranquilo. Como ele é um header, né? Como esse overlay, ele não deixa de ser um overlay, ele vai ficar por cima da tela como um header e um footer, e ele não pode atrapalhar, ele não pode ser position fixed, né? Porque o fixed, ele tem aquele comportamento de que tu não pode scrollar. Então eu vou até fazer com fixed para você dar uma olhada, né? Vamos fixar em todas as partes da tela e vou dar um Ctrl S. Agora você não consegue nem scrollar mais. Porém, se você troca para sticky, você consegue scrollar mesmo assim. Isso aqui é bem legal. Ok, aqui dentro eu vou colocar o nosso header fixado na parte de cima da tela. Tá? Então ele vai fixar agora, só que não dá para scrollar de qualquer jeito porque ele está como position fixed. Só que se a gente diminuir o tamanho desse header certinho, deixa eu colocar ele aqui, deixa eu mudar. Vamos mudar primeiro essa logo aqui, esse border aqui. Beleza, a logo para ela não ficar gigante assim, eu vou passar uma altura de 17 pixels e o cursor pointer. E aí ela já fica bem pequenininha ali, agora falta o menu hambúrguer que está muito louco. Então vou passar aqui 24 pixels de largura, ele já vai diminuir. E aí eu vou colocar aqui uma altura de 24 também. Vou dizer que o cursor vai ser pointer, só para dar aquele efeito de clique. E vou passar o padding right aqui para ele ficar um pouquinho menor para a direita. Isso aqui é só um ajuste, tá? Você pode escolher utilizar o logo que você quiser e o border ou o menu que você quiser. E agora falta, claro, aqui dentro do próprio header, colocar um display flex para jogar um item do lado do outro, align items center para centralizar e ficar no mesmo nível. E agora eu jogo um justify content space between para jogar lá na PQP, né? o hambúrguer menu, beleza? E eu preciso fazer um pairing agora na direita, tá? Para direita e para esquerda. Então fica 0 para cima e para baixo e 20 para esquerda e para direita. E eu vou dizer que esse nosso header ele vai ter uma altura mínima de 52 pixels. Maravilha. Então ele já fica aqui na altura certinha, ficou mais bonitinho agora. Deixa eu tirar o zoom para ver se fica normal também. Ok, ele fica normal também. Agora esse footer aqui que tá meio estranho, né? Vamos arrumar. Descendo aqui no footer, então, eu vou ter position fixed, bottom 0, left 0, right 0, e a UL, eu preciso... O que é essa UL, né? Essa UL é justamente a lista de links que eu tenho. Essa UL eu preciso dizer que ela é display flex, porque a gente vai criar em formato de linha, beleza? Flex direction coluna, me desculpe, eu falei linha, né? Então, a gente vai criar em formato de linha e vai mover para coluna, porque precisa um item ficar empilhado no outro, né? Se você observar aqui o footer no site da Tesla, tu vai ver que no celular o footer fica em formato de coluna, né? Fica Tesla em cima de privacy, em cima de news
e aí quando você deixa numa tela maior, ele se transforma em linha. E como a gente está fazendo mobile first, precisa ser coluna. Vamos alinhar os itens ao centro, vamos justificar os itens ao centro. Para cada LI, eu vou tirar aquelas bolinhas que fica ali, ó, bem do ladinho. Deixa eu ver, ó, ele já não tem mais aquelas bolinhas que estavam, ó. A gente tira. Vou colocar o font size aqui 14 pixels, porque aí a fonte fica um pouquinho menor, ou talvez do mesmo tamanho, não lembro. O que eu vou fazer aqui? Para cada list item, um depois do outro, né, excluindo o primeiro, eu vou adicionar um margin top de 10 pixels e 0 para os lados. Então ele faz isso aqui, beleza? E aí para cada link eu vou colocar um text decoration none para ele tirar aquela cor roxa e colocar uma cor 393C41, que é a cor do site da Tesla mesmo nesses textos. E olha só, tá ficando bem legal, bem bonito. E vou passar aqui então o hover. Quando alguém passar o mouse em cima do link, a gente deixa ele totalmente preto, como é o site da Tesla mesmo. Isso daqui, cara, é só uma questão de entender como foi feito o website deles. Não é muito pra gente utilizar as mesmas cores e tal. Até porque não combina com o nosso color scheme, né? Se a gente for olhar, a gente está utilizando a cor verde de fundo, ele já tem as próprias imagens. Isso daqui são conceitos que você pode aplicar no teu próprio site, né? Na própria estrutura. Vamos lá, margin bottom de 30 pixels, então ele já faz essa margenzinha aqui, ó. Inclusive, seria legal se isso daqui fosse um footer e se aqui fosse um header. Certo? Tu pode ver que no computador ele está quebrando, né? Então, para a gente arrumar esse comportamento no computador, eu vou fazer um media query. Quando a gente já está no computador, que é 600 pixels para cima, eu vou aumentar o margin bottom para 38 pixels e a minha UL eu vou ter flex direction row, beleza? E aí ele já coloca em formato de coluna. Só que tem o problema que a margem a gente não mudou ainda, né? O margin bottom não foi alterado. Então, para a gente alterar a margem, vamos fazer aqui margem, 0 para cima, 0 para direita, 0 para baixo e 30 para esquerda. Então agora todos esses itens que não são o primeiro, eles têm uma margem para esquerda, beleza? Só o primeiro item que não tem essa margem para esquerda. Isso aqui já salva o nosso footer. Então ele fica totalmente visível no celular, mas ainda falta animar. Bom, agora vem um trabalho fácil na vida, finalmente. Aqui dentro do nosso Unique Overlay, para a gente animar o footer, eu vou utilizar aquele nosso hook User Wrapper Scroll que a gente criou. Beleza? Esse Scroll UI Progress. E eu vou fazer uma opacidade do footer animada com base no Scroll UI Progress. Beleza? Vou passar aqui 0.9 e 1. Por quê? E vou passar aqui 0 e 1. O que significa, né? Deixa eu até importar esse Use Transform que eu te explico. Vamos organizar aqui em cima. Essa opacidade, ela é animada com base no Scroll UI Progress. Por exemplo, no site da Tesla, se tu for descer, tu vai perceber que lá no final, né, quando você desce bastante, daí aparece o footer. Tu tem que descer quase, sei lá, 90% do site. Então a gente vai dizer que do 90% até o 100%, a gente vai fazer o footer sair de 0 de opacidade até 1 de opacidade completa quando ele termina o scroll da página. Isso é exatamente o que a gente quer. Agora, esse meu opacity aqui, eu vou pegar e vou passar como estilo do footer. E aí ele vai reclamar que o footer ele tem que receber um number aqui com opacidade. Então a gente precisa voltar lá dentro dos estilos e utilizar o footer como motion.footer, beleza? E aí, claro que ele está reclamando que eu não importei o motion. Deixa eu ver aqui, agora eu importei. Ok, então é basicamente isso, ele aparece aqui no final. A gente tem o comportamento idêntico. Uma das coisas que você com certeza pode escolher não fazer, mas que eu decidi fazer, é aqui no final do site da Tesla, que você vai perceber, ó, eu vou scrollando aqui, ó, do início ao fim, beleza? E se tu perceber, ele me joga aqui, ó, nessa parte de acessórios. Só que você pode perceber que eu estou scrollando para baixo, ó, e ele me joga para cima, ó, como se fosse um limitezinho aqui. Eles criaram meio que um charminho assim. Ó. Tem uma expansão aqui embaixo que faz
esse efeito. Pra gente causar esse mesmo efeito de expansão, tá? No caso, a gente não vai fazer esse model mexer igual mexe aqui, ó, o accessories ele vai mexer pra cima. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas vai causar um charminho também. Eu vou entrar aqui dentro do Page Index, beleza? E aqui dentro, em cima de Unique Overlay, eu vou passar um Spacer, que vai ser um elemento que eu vou criar muito simples. Aqui eu vou importar Spacer de dentro dos estilos. E aqui esse Spacer ele vai ser nada mais do que uma div, mais ou menos 15 view heights, né? Se a gente for reparar agora no celular, ó, a gente já tem aquele efeito, parece aquele efeito do iOS, sabe? Aquele belíssimo efeito que a gente tem nos iPhones quando a gente scrolla para baixo e ele faz um overscroll, né? Então a gente cria isso e vamos passar a cor de fundo, a mesma cor de fundo daqui de cima, ó. Deixa eu até copiar aqui. Beleza, então eu tô com a mesma cor. Ficou muito massa, agora eu vou te dar alguns desafios, beleza? Então aqui no site da Tesla tu percebe que tem um spacer aqui no final, certo? E a gente até criou esse spacer que tem esse mesmo comportamento, só que falta essa parte de jogar os accessories pra cima, né? E eu até que tinha conseguido fazer isso, mas a princípio eu não lembro mais como que é feito. Então seria muito legal fazer isso como desafio. E o segundo desafio é encontrar imagens que você queira utilizar aí, pode ser imagens, sei lá, sem direitos autorais, claro, ou paleta de cores que fique bem bonito visualmente aqui nesse website e dá uma repaginada também na responsividade, tá? Porque no desktop é óbvio que vai funcionar, tem muito espaço na tela, mas, por exemplo, se tu joga ali no mobile e tu vê aqui, ó, iPhone 5, fica bonito, ok. Mas na hora que você abre essa página no seu iPhone, você vai perceber que a barra de cima do Safari está comendo e a barra de baixo do Safari está comendo a tela. Então, obviamente, não vai ficar como está mostrando aqui no protótipo. Então, você tem esses 3 desafios que eu citei anteriormente. E, cara, fico muito feliz de você ter conseguido seguir até o final aqui comigo. Se não conseguiu, pelo menos conseguiu seguir até o final assistindo o vídeo, porque são conceitos complexos para mim. É um desafio para mim explicar isso para você. Eu tô muito feliz da gente dar continuidade aqui com a nossa série de Framer Motion. E esperem muito mais pela frente, e claro, um vídeo um pouquinho mais curto na próxima para dar aquela descansada, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Me segue lá no Twitter, Guilherme Ross. Valeu, muito obrigado.